O que aconteceria se o sol se apagasse agora? Imagine um dia comum. O sol brilhando no céu, pessoas indo e vindo, vivendo suas rotinas. Tudo parece normal, mas sem aviso, algo estranho acontece. Não há explosão, não há alarme, apenas um silêncio profundo no universo. O sol se apaga. No início, ninguém percebe. Durante exatamente 8 minutos e 20 segundos, tudo continua igual. A luz que vemos agora foi emitida há esse tempo atrás. Os pássaros cantam, o vento sopra, as ondas continuam quebrando na praia. Mas algo invisível já aconteceu. Algo que ninguém poderia imaginar. Então, de repente, escuridão. O dia vira noite em um instante. Não há pôr do sol, não há aviso. A luz simplesmente desaparece. As estrelas tomam conta do céu, como se alguém tivesse apagado a lâmpada da existência. As pessoas saem de suas casas, olhando para cima, tentando entender. Alguns pensam que é um eclipse, outros acreditam que algo está errado com seus olhos. Mas não é ilusão, não é um truque. O sol realmente se apagou. A temperatura, no entanto, ainda é suportável. O calor que estava na Terra ainda não se dissipou completamente. Os oceanos ainda estão mornos, os ventos continuam a soprar, mas isso não vai durar muito tempo. Nas primeiras 24 horas, o pânico começa a tomar conta. Notícias se espalham rapidamente. Cientistas tentam explicar, mas não há explicação. O sol simplesmente parou de emitir luz e calor. As grandes cidades são as primeiras a entrar em colapso. O trânsito para. Pessoas lotam supermercados e farmácias, tentando estocar o que podem. O governo tenta acalmar a população, mas logo fica claro que ninguém tem uma resposta. A temperatura cai 5 graus Celsius nas primeiras horas. Não parece muito, mas o efeito logo se acelera. A energia solar, responsável por abastecer milhões de lares, desaparece completamente. Geradores e fontes alternativas começam a ser sobrecarregados. Os animais percebem a mudança antes dos humanos. Pássaros migram desesperadamente para o sul, sem saber que lá também não encontrarão mais calor. Predadores que dependem da luz do dia ficam confusos. As plantas, sem luz para realizar a fotossíntese, entram em um estado de dormência, mas não por muito tempo. Depois de uma semana, a Terra já não é mais a mesma. A temperatura média global despenca para menos 20 graus Celsius. Em alguns lugares, o frio é insuportável. Regiões tropicais enfrentam geadas inéditas. Rios começam a congelar. A economia mundial colapsa. O mercado de trabalho deixa de existir. A única prioridade agora é sobreviver. As pessoas se agrupam em abrigos improvisados, tentando dividir calor. Mas os alimentos começam a acabar. O mundo entra em uma nova era. Agora, os governantes não falam mais sobre progresso, tecnologia ou política. Eles falam sobre encontrar uma maneira de manter os humanos vivos. A comunicação começa a falhar. Sinais de rádio vão sumindo, um por um. Satélites, sem a energia do sol para manter seus painéis carregados, começam a desligar. As ruas estão abandonadas. Apenas aqueles que ainda acreditam em um milagre se arriscam a sair. Mas há pouca coisa para encontrar. 2 meses se passam. A temperatura média da Terra agora está em menos 50 graus Celsius. Os oceanos começam a congelar na superfície. No fundo, onde a água ainda mantém um pouco do calor acumulado, algumas criaturas marinhas sobrevivem, mas na superfície, quase todas as formas de vida já desapareceram. As florestas, que antes eram cheias de vida, estão mortas. O gelo cobre cada folha, cada tronco. O silêncio domina o planeta. Não há mais o som dos pássaros. Não há mais o barulho do vento entre as árvores. Os poucos humanos restantes se abrigam no subterrâneo. Estações de metrô antigas, cavernas, túneis abandonados. Qualquer lugar que ofereça um mínimo de proteção contra o frio mortal. A comida se torna um problema crítico. Os estoques que restavam já foram saqueados ou consumidos. Alguns recorrem a medidas extremas. Outros simplesmente desistem. Grupos de sobreviventes tentam manter a civilização viva. Mas sem um sol para fornecer energia, tudo parece uma luta contra o inevitável. 6 meses após o apagão, a Terra é irreconhecível. As temperaturas atingem menos 80 graus Celsius.
A maioria dos oceanos está congelada até a metade de sua profundidade. Os seres humanos estão quase extintos. Algumas colônias subterrâneas ainda resistem, mas vivem no limite. Fontes geotérmicas são a única esperança para gerar calor. Mas mesmo essas fontes não são suficientes para garantir a sobrevivência a longo prazo. Plantas, animais, quase todas as formas de vida já desapareceram. A atmosfera ainda existe, mas se torna cada vez mais rarefeita. Sem plantas para reciclar o oxigênio, o ar vai ficando mais escasso. As últimas transmissões de rádio são ouvidas. Uma mensagem simples e assustadora. Se alguém estiver ouvindo, você não está sozinho. Mas a verdade é que em breve todos estarão. Um ano se passa. A temperatura média agora está em menos 100 graus Celsius. O oxigênio começa a se solidificar. O ar, antes invisível, forma cristais brilhantes que caem lentamente pelo céu, como uma neve fantasmagórica. A superfície da Terra é uma paisagem congelada, sem calor, sem movimento, sem vida. As últimas formas de vida microscópicas que sobreviveram em lagos subterrâneos finalmente morrem. Agora, a Terra é oficialmente um planeta morto. No espaço, a Terra segue sua órbita em torno do nada. A Lua, agora apenas uma rocha fria e escura, continua girando ao redor desse planeta sem alma. E o Sol? Ele ainda está lá, uma esfera apagada, sem luz, sem calor. Apenas um cadáver cósmico, um lembrete do que um dia sustentou a vida no sistema solar. 1000 anos se passam. O gelo cobre tudo. Montanhas que antes tocavam as nuvens, agora estão soterradas sob quilômetros de neve compactada. Os últimos vestígios da humanidade desapareceram. Não há mais cidades. Não há mais monumentos. Tudo foi esmagado pela pressão do gelo. Se alguma forma de vida alienígena visitasse a Terra agora, encontraria apenas uma bola de gelo vagando pelo espaço. E a pergunta que restaria seria: como tudo isso aconteceu? Mas o mais assustador de tudo é que ninguém nunca saberia por quê. Gostou da curiosidade? Você já sabia disso? Se inscreva no canal para mais.